Boa noite, nação bugrina. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje, de número 124. É o pré-jogo de um jogo super importante, o jogo contra o Curitiba, em Curitiba. Jogo que pode marcar uma virada, uma largada, uma lançada final, na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Está lançada a sorte do nosso acesso, eu diria. Né? Não que seja se a gente perder, nós estamos fora. Não. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Mas nós vamos falar muito de números, muito de estatística, cada vez mais de contas e probabilidades. E acabou de terminar a rodada. Né? O Botafogo perdeu do CSA. O Botafogo, que alguns comentaristas já diziam que o Botafogo tinha que já planejar a Série A no ano que vem. Não é bem assim. Jogou mal e acaba perdendo. Mas vamos falar de tudo isso, tá certo? Muito mais, mais uma vez, queria agradecer toda a adesão, comentários, sempre a delicadeza muito grande do pessoal, uma educação muito grande, uma atenção muito grande com a gente aqui do Arquibancada Guarani. Muito obrigado a todo mundo. Participação mesmo dos outros times, o pessoal do Remo participou a última vez, e toda a amizade que a gente vem fazendo aí, os amigos ficam, né? Pessoal do CSA, do Coritiba, do Vasco, todo mundo que já discutiu Cruzeiro, resenhou já com a gente, acaba, né, ficando às vezes e voltando às vezes para fazer algum comentário. É sempre muito legal, né? Mesmo o pessoal do Curitiba, que é magoado com a gente, tem alguns caras que são meio magoados com a gente. Mas vamos lá, vamos bola para frente, né? O jogo de sábado, às 9 horas, é bem importante. Hoje estou fazendo um pouco antes, para que a gente tenha tempo de fazer a coisa direita, né? O Guarani está em quinto lugar. Depois do fim dessa rodada, o Guarani termina em quinto lugar, consolida de vez essa posição, muito próximo do G4, estão a 3 pontos do G4, mas deu uma embolada lá. Curitiba empatou, Botafogo perdeu, então o Goiás perdeu, o Avaí ganhou, nós ganhamos, então deu uma achatada ali no topo da tabela. Né? E já tem um bloco muito claramente destacado, que é o grupo desses seis: Curitiba, Botafogo, Goiás, CRB, Guarani e Avaí. Os quatro que vão subir, na minha opinião, está entre esses seis. Não escapa mais disso, não precisa ser grande coisa matemática para dizer isso. O Guarani está em quinto lugar com 41 pontos, 11 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 36 gols pró, 27 contra, saldo de mais 9, aproveitamento de 54,7%. O nosso adversário de sábado tem uma campanha sensacional. Nos mesmos 25 pontos, 25 jogos, 49 pontos. 14 vitórias, 7 empates, 33 gols pró, 3 a menos que a gente, 18 só gols contra, portanto uma defesa bem efetiva. Tem um saldo de 15 positivos, 65,3% de aproveitamento, quase 2 terços, ou seja, ele ganha 2 pontos a cada 3 disputados. É bastante, é forte. Eu diria, praticamente garantido o acesso do Coritiba. Acho muito difícil não subir. Muito difícil. Deve subir, sim. Para o Guarani, nas nossas contas, faltam 21 pontos em 13 jogos. O Guarani precisaria de 7 vitórias nesses 13 jogos. Ou 6 vitórias e 3 empates para fazer 62 pontos. Com 62 pontos, a gente estaria quase lá. Para fazer isso, nós precisamos de um aproveitamento de 53,8%, 54%. Fazer isso que nós estamos fazendo até agora, dá para chegar. Se fizermos o aproveitamento que fizemos até agora, provavelmente a gente faz quase 63 pontos. E dá para chegar. Dá para chegar sim. Estamos fortemente brigando ou subindo. Então, temos que acreditar? Claro que sim. A gente falou de várias coisas.
Falei tanto no último pós-jogo que até esqueci de dar nota, gente. Me perdoem. Perdoem por não ter dado as notas. Não tem muito segredo. O time jogou bem, o time dominou amplamente o Remo e tivemos alguns destaques. O meu destaque, o destaque dos meninos, foi o Júlio César. É, exatamente ele. É aquele cara que eu critiquei tanto, principalmente no primeiro terço do campeonato, é uma peça importante hoje. Tem sido uma peça importante hoje. Mas jogando bem, gente, agora. Chutando no gol. Marcou gol, deu uma assistência maravilhosa para o Todinho, que acabou impedido, mas tem criado jogada, tem sido criativo, diferente de um pedaço do campeonato, onde ele só apoiava a defesa com a proteção do Bidu. É muito pouco. É muito pouco. Errava muito passo. E espero que ele continue desse jeito. É um jogador excelente? Não. É um jogador regular. Que compõe um ataque bem, agora com Sávio e Todinho. O Todinho, por sua vez, também não fez má partida. Vem subindo de produção e espero que a gente tenha mais felicidades com ele. É um cara com mais talento técnico do que o Lucão? Até agora demonstrou que sim. Precisa de ritmo e vai jogar mais uma vez se tudo der certo. O Bruno Sávio dei nota 6,5, o Regis dei nota 6,5, até o Rafael Martins, que deu uma pichotadinha lá e tal, mas não fez grandes besteiras, tomou nota 5,5. Então, em geral, nossa defesa foi bem sólida e é isso. Então, desculpem por não ter passado as notas no último jogo, mas não tem grandes novidades, não. Destaque Júlio César, os nossos destaques de sempre, Regis, sabe, foram bem regulares, fizeram boa partida, fizeram razoável partida. Espero que esse time venha subindo. E aí eu vou emendar com o que eu estava falando já para o próximo jogo. O Guarani parece que está engrenando. Nós precisamos vir melhorando um pouquinho cada jogo. Se a gente vier melhorando um pouquinho cada jogo no futebol praticado, na consistência desse futebol praticado, e mais ainda na marcação, na proteção da zaga, nós vamos poder conseguir fazer uma partida boa contra o Curitiba, que fez uma partida regular para baixo contra o Vitória. E baseado em tudo que eu vi também hoje do Botafogo, nós vamos ter sobe e desce. O Guarani parece um bom momento. Acho que o Guarani agora tem, sei lá, umas 8 partidas agora que precisa fazer gordura, que precisa fazer um bom pedaço de campeonato para a gente entrar na reta finalzinha dos 6 últimos jogos com uma coisa bem engrenada. Se a gente não tiver machucados, grandes suspensões e tudo mais, nós temos um time equilibrado, né? Então, para mim, nesses 13 jogos que faltam, tem 3 jogos que são chave para o Guarani. O jogo fora de casa contra o CRB, os 2 jogos em casa, com Goiás e Avaí, na antepenúltima e penúltima rodada. Todos os outros jogos são importantes também, claro. 3 pontos são 3 pontos em qualquer jogo. Mas esses 3 são confrontos diretíssimos e nós não podemos nem pensar em perder nenhum desses 3 jogos. Tá certo? O jogo contra o Curitiba. Acho um jogo difícil, mas já tive momentos em que achava mais difícil do que acho que pode ser hoje. O Curitiba vem de um empate com Vitória fora de casa. O Guarani vem de uma vitória consistente contra o Remo dentro de casa. Os dois, nos últimos 10, eu peguei a estatística das últimas 10 partidas, tem muito equilíbrio. Muito equilíbrio, inclusive, e consistência na campanha que ambos vêm fazendo. O Guarani, nesses últimos 10 jogos, tem 60% de aproveitamento. No campeonato, 55%. Muito parecido. Está até um pouquinho melhor, mas muito parecido. Mostra consistência. Quer dizer, o campeonato inteiro fez 55%, nos últimos 10 jogos fez 60% de aproveitamento. Está consistente. E o Curitiba? Idem. Fez 66% de aproveitamento no campeonato e 66% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. Então, os dois times vêm com uma boa regularidade neste campeonato, tá? Em termos de performance, de futebol praticado. Então, é um jogo muito difícil. Claro que o Curitiba joga em casa e tem um certo favoritismo. Claro que o Curitiba tem um elenco forte, bem formado.
No jogo, no primeiro turno, em Campinas, eles ganharam de 2-0 e não deram muita chance pra gente. Claro, não é que nós jogamos pessimamente, mas a marcação deles meio que bloqueou o nosso time. Espero que a gente tenha possibilidade de jogar mais nesse sábado. Precisamos fazer boa partida, trazer algum ponto de lá. Se vencer, maravilhoso. Tá certo? Hoje o Guarani tem consolidado essa posição do quinto lugar e chances reais de subir. Nós estamos hoje por várias maneiras de fazer cálculo e tudo mais, com mais de 33% de chance de subir. Ou seja, uma chance em cada três. Nós temos reais chances de subir. Né? Mais ainda, alguns times que estão disputando com a gente estão anunciando reforço. Hoje foi a vez do Avaí, que está logo atrás da gente, anunciar o Jadson, dispensado do Atlético Paranaense, do Corinthians, um cara que já foi importante. Hoje não sei se é reforço, se é só o nome, enfim, o Avaí está apostando nessa reta final. Fernandão no Goiás, o Goiás que já tem um grande elenco, que já tem centroavante como o Mezenga, né? Que tem o Aleph Manga, que tem uma força de ataque bem importante, que tem lá o Cavani do Centro-Oeste, uma coisa assim. Os caras que estão fazendo gols, pelo menos fizeram um período, ainda tem o Fernandão para reforçar. Né? O Vasco, que eu não acredito que chegue mais, mas tem técnico novo que está precisando mostrar serviço. Né? O Cruzeiro fala, tropeça, mas vai tirar ponto de alguns caras aí, espero, dos nossos adversários, e que não de nós. Tem um jogo importante em Campinas que precisamos ganhar. Então, muitos times tentando se reforçar para essa reta final. Mantenho que os caras que têm as chances de subir são os 6 primeiros. Coritiba, Botafogo, Coritiba subido. Botafogo e Goiás, muito subido. Depois vem o CRB, Guarani e Avaí disputando essa última vaga. E o CRB, na minha opinião, repito, mesmo ganhando o jogo do Brasil de Pelotas lá com as calças na mão lá no Sul, mas grande vitória, é o time mais fraco desses 4 primeiros. Né? Alguns números importantes do Guarani nos últimos jogos. O Guarani tomou 5 gols nos últimos 10 jogos, o que mostra um crescente, um avanço da performance da defesa, do setor defensivo. 3 jogos sem tomar gols. 5 jogos sem perder. E o Guarani também vai conseguir manter pela terceira vez, se quiser, a escalação que vem fazendo. Então, tem tons de regularidade, numa fase de regularidade, e tem um elenco equilibrado, como já falamos um monte de vezes. Né? Então, acho que sim, o Guarani pode fazer uma boa partida, tem tudo para seguir nesse trajeto. Cuidado que tem que tomar. São 7 pendurados. Thales, Eliel, Carlão, Lucão, Ludic e Rafael Martins. 3 nesse time titular. Thales, Ludic e Rafael Martins. Se qualquer um desses 3 saírem, claro que o Thales faz falta. Menos um pouco, na minha opinião, Ludic e Rafael Martins, mas o Thales faz bastante falta. Mas mesmo que saia ele, nós podemos jogar o próximo jogo em casa contra o Cruzeiro com peças de substituição a esses 3 jogadores? Claro que sim, é possível sim, não dá para ter medo. Né? Tem outras peças mais importantes, então torcer para não machucar alguns caras importantes, como Regis, Sávio, né? E conseguir a maior regularidade possível. Tem o Luiz Gustavo ainda para estrear de verdade, se precisar jogar como volante dá, se precisar jogar como zagueiro dá, Carlão está de volta. Nós temos peças de reposição. Acho que temos algumas peças fracas, como o próprio goleiro, mas que tem tido certa regularidade, pelo menos nos últimos 2 jogos. A minha sugestão de escalação é manter o time. É meu time ideal? Não sei nem se é o time ideal, mas eu manteria o time, principalmente porque a gente quer dar ritmo para alguns jogadores, como o Todinho, por exemplo, e temos chance de, com essa escalação, que é um pouco mais leve na frente,
fazer boa partida contra o Curitiba. Temos que marcar muito, temos que ter muita raça, mas dá para fazer uma boa partida. Então, na minha sugestão de escalação, mantendo o time, Rafael Martins, Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Sávio, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Todinho e Júlio César. Tá bom? É isso, gente. Acho que temos boa chance, temos que estar animado sim. Os resultados não foram ruins para a gente, apesar do CRB ter vencido e a gente não ter conseguido entrar no G4, mas chegamos mais. Estamos mais no bolo dos 6 primeiros, estamos mais isolados entre os 6 primeiros e estamos forte para essa reta final. Não podemos perder essa velocidade, essa atração. Os 2 próximos jogos são bem importantes. E nós não podemos perder aqueles 3 jogos que eu falei, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, boa sorte para nós no sábado. Eu vejo vocês no pós-jogo. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.